Eu quero ler com vocês Não, mas não é o 119 não. Não, eu falei brincando, porque se a gente... Abra em Salmos mesmo, tá bom? Mas não era o 119 não, senão a gente vai ficar a noite toda aqui para ler. É o Salmos 46, eu quero ler com vocês Salmos 46, um versículo, e depois um outro versículo em Salmos também. Salmos 46 diz assim: Deus é o meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Se nós observarmos este versículo, ele nos diz muita coisa. Refúgio é um lugar para onde nós nos direcionamos em momentos de angústia, conforme o versículo. Em momentos de dificuldades. Você procura um refúgio quando você se sente limitado ou não se sente forte o suficiente para enfrentar certa situação. Nós procuramos refúgio, é isso. Você procura um refúgio enquanto espera a chuva passar. Um abrigo, digamos assim. E nós, conforme o salmista está dizendo aqui, em tempos de angústias, procuramos a quem? A Deus. Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, o socorro bem presente. Analisando esse versículo aqui, eu vejo que muitas vezes porque refúgio não é moradia, refúgio não é um lugar onde você habita, refúgio é um lugar que você procura para fugir, como eu citei aqui, fugir da chuva, fugir da tempestade, fugir de algum problema que esteja acontecendo, de arrastões. Quem já participou de algum arrastão aí? De forma passiva, não ativa, né? Mas vocês já ouviram dizer isso aí na praia, no shopping. Se alguém levantasse a mão aqui, ia ficar preocupado, né? Participar de maneira passiva. Aquele que viu o tumulto ali, arrastão, o que você faz? Corre e procura um lugar para se abrigar. No assalto que teve aqui no aeroporto, eu estava num consultório médico quando eu recebi a notícia da minha esposa. Está tendo um assalto no aeroporto. Eu abri, no consultório tinha um Wi-Fi, eu ali enquanto estava esperando ser chamado, eu dei uma acionadinha no celular, eu vi lá, o aeroporto está sendo assaltado e a Milena está presa numa sala. O que vocês pensam que de repente eu podia ter imaginado com essa mensagem? Foi só isso. Aí, como eu sou uma pessoa bastante temperada, porque a palavra de Deus nos ensina isso, bem, bom, eu vou buscar direto na fonte. O que eu fiz? Liguei para minha filha. Oi filha, como é que está aí? Pai, nós estamos todos aqui, os funcionários guardados, fechados num lugar aqui, porque está tendo um assalto aqui no aeroporto e ninguém sabe onde é. Eu falei, então, mas com vocês aí está tudo bem? E, enfim, eu não fiquei preocupado. Mas o primeiro momento era para que eu me preocupasse. Mas aqui, só lembrando dessa coisa de refúgio, o que minha filha e os demais fizeram? E todas as lojas, segundo ela, todo mundo começou a baixar as portas, ninguém sabia o que era. Você não vai ficar esperando. Surgiu a notícia, tranca-se tudo. Agora, uma coisa interessante que depois ela falou, foi o seguinte. Ela falou assim, eu estava pensando que ninguém ia ligar para mim. Porque era parente de todo mundo ligando lá para saber o que tinha acontecido. E ninguém ligava para mim. Eu falei, por Deus eu liguei para ela, porque senão isso aí ia ser uma pancada, né? A minha filha lá dentro do aeroporto, todos os parentes do pessoal ligando. Tá tudo bem aí? E ninguém ligava para saber se ela estava bem. De repente, Deus me deu a graça que eu liguei para ela, porque senão ela ia se sentir esquecida. Mas veja, irmãos, nós procuramos refúgio, mas depois que passa a tempestade, o que nós fazemos? Vamos embora, ou continuamos a jornada. Você sai daqui para tal lugar, começa a chover, aquela chuva forte, o que você faz? Você pega ali um cantinho de uma garagem qualquer e foge da chuva. Quando passou a chuva, você vai continuar ali?
Não, você segue caminho. O que eu quero mostrar para nós nesta noite e refletir é que nosso Deus não deve ser o nosso Deus apenas em momentos de necessidades. Quando o refúgio já não tem utilidade, porque depois que passou a chuva, depois que passou o perigo do assalto, que já foi resolvido, fazia sentido a minha filha e os demais ficarem ali trancados? Fazia sentido as lojas continuarem fechadas? Não. Então, quando passa o perigo ou quando passa a tempestade, tende-se a sair do abrigo. Agora, a minha reflexão é de que nós não devemos procurar a Deus apenas nos momentos de angústia, conforme o versículo. O Senhor, Ele é realmente o nosso refúgio e o nosso socorro. Eu acredito com muita convicção de que todos nós aqui já tivemos momentos em que nos sentimos ameaçados e Deus foi o nosso refúgio nesse momento. Uma oração, uma canção de repente, você estava perturbado, a mente confusa, você se lembrou de uma palavra e começou a meditar naquela palavra e veio refrigério para a tua alma, ou uma canção, como eu disse, você começou a cantarolar uma canção e de repente aquela tristeza, aquela angústia ou aquele problema, aquela situação passou. Aquela tempestade, lembrando aqui de quando os discípulos estavam no barco, com Cristo dentro do barco, Cristo estava lá dentro. Mas a tempestade passou quando o Senhor ordenou. O auxílio de uma outra pessoa não resolveria, era você e você, era eu e eu. Ninguém ao meu redor, a gente pode estar rodeado de 1000 pessoas, nenhum desses 1000 que estão ali ao seu redor vão poder te ajudar naquele momento. E aí você recorre a Deus e Ele traz refrigério para a tua alma, traz refrigério ao nosso coração, acalma o nosso coração. A questão de acalmar o nosso coração é porque a gente consegue refletir, porque enquanto você estiver com o seu coração agitado, a sua mente agitada, você não consegue enxergar uma saída, você não consegue enxergar uma solução. Mas quando você acalma o coração, de repente a solução estava próxima, estava, como que eu costumo dizer, a um palmo do teu nariz. Porque às vezes, irmãos, eu ministrei, ou eu congregava lá em Guarulhos numa igreja. Era um salão maior do que esse daqui e tinha uma coluna, mas uma que ficava principalmente entre o púlpito e a igreja. Então, dependendo do lugar onde eu estava, a pessoa que está lá não me via e eu também não via a pessoa. Uma vez eu ministrando, eu falei, irmãos, às vezes a solução está tão simples, tão fácil, mas a gente não está enxergando. Aí eu dei o exemplo da coluna. Está vendo essa coluna aqui? Eu não estou vendo o irmão que está ali atrás. Ai meu Deus, porque a gente no momento de agitação não consegue enxergar uma saída. E qual que seria a saída aqui? Quebrar a coluna? Não, era dar um passo para a direita. Aí eu tinha visão. Então às vezes está próximo, como eu citei aqui, a um palmo do nosso nariz. Mas por a gente estar com a mente perturbada ou agitada, vamos dizer agitada fica mais bonito, ou o coração agitado, então a gente não consegue. Por que você está tão agitado assim, meu irmão? Por que a senhora está tão agitada, minha irmã? É só dar um passinho para a esquerda, ou para a direita, ou recuar um pouco. Eu gosto de dar esse exemplo, de você colocar um quadro na parede, e você coloca o quadro, você pendura esse quadro aqui, e você olha, tá bacana, ficou bacana, retinho. Mas quando você se distancia, você consegue perceber, ficou um pouquinho inclinado aqui, deixa eu vir aqui. Aí você volta e dá um toquinho, distância. Muitas vezes a estratégia é isso, você precisa tomar distância do seu problema, para que você possa enxergar como que você vai, o que você deve fazer, dar um toquinho para cima, para baixo, largar de mão, não vale a pena, às vezes não vale a pena, a gente às vezes enfrenta alguns problemas na nossa vida que não vale a pena. Será que vale a pena eu estar brigando por essa posição, brigando por conta dessa questão aqui? Então, mas é questão da gente, por estratégia, acalmar a mente, acalmar o coração, para poder a gente enxergar. Vocês já ouviram dizer que quem está de fora muitas vezes enxerga melhor? Não é porque ele está de fora, é só porque ele está distante. E se você, mesmo que esteja dentro, você tomar um pouquinho de distância, você também vai conseguir ver
com olhos, você vai conseguir enxergar com outros olhos a mesma situação. É o caso do número 6, que os pessoal costuma dar como exemplo, não é? Escreve o número 6 aqui no chão, para mim é 6, mas vocês que estão desse lado aí é o quê? É o 9. Então, o ponto de vista seu, ou o nosso ponto de vista vai mudar dependendo de onde a gente se coloca. Se você insistir em permanecer nessa posição em que o problema se apresenta a você como um gigante, é assim que vai ser. Qual é a estratégia? Um passo para a direita, um passo para a esquerda, recua um pouco, como o caso do quadro que eu disse, toma distância. Não necessariamente você precisa estar fora do problema. Já que o problema é teu, você está dentro dele. Não é assim? Se o problema é nosso, eu não vou trazer aqui os meus problemas e falar assim, pessoal, toma aqui para vocês. Vamos simplificar, minhas contas para pagar. Não que contas sejam um problema. Quando você está com a sua vida organizada, não é um problema. Faz parte da nossa vida. Mas vamos dizer que eu tenha lá umas contas que sejam problemas. Foi contas que eu exagerei. Aí eu trago aqui, olha, eu estou com esses problemas aqui, vou distribuir. Não, o problema é meu, não é dos outros, né? Então, toma distância, meu irmão. Já que o problema é nosso, a gente que está dentro. Mas não significa que a gente não enxergue. A gente não enxerga porque a gente não enxerga, repito, mais uma vez, porque muitas vezes a gente está muito em cima. É como a gente pegar, no caso aí, um livro ou a Bíblia, já que a gente está com a Bíblia na mão, e você colocar diante do, assim, como você vai chegar? Você precisa ter uma distância. Alguns uma distância um pouco mais, mas precisa ter uma distância para você conseguir fazer a leitura. Agora, a minha reflexão e a colocação que eu quero fazer, nós entendemos que Deus é o nosso refúgio e que no momento de dificuldade Ele é nosso socorro, é nossa torre forte, é onde a gente se esconde. Mas quando passa o problema, muitos de nós costumam vazar, não é assim que fala na gíria? Só procura a Deus quando precisa de um refúgio. Fazendo a metáfora aqui, colocando a metáfora do abrigo na hora da chuva, você vai ficar ali embaixo. O que você está fazendo aí? Eu estou fugindo da chuva. Mas não está chovendo. Você não vai ficar lá, não é? Você procura ali quando está chovendo. E a gente procura a Deus quando a tempestade vem, quando o problema vem. Muitos de nós fazemos isso. Só procuramos a Deus no momento em que a gente olha para Ele e olha para Ele e o enxerga como um refúgio. Acabou o problema, acabou a tempestade, a gente vai embora. E Deus não quer apenas esse relacionamento. Ele não vai deixar de ser o nosso refúgio. Não vai deixar. Mas Ele não quer ser apenas o nosso refúgio. Ele quer muito mais do que isso. Porque, como eu disse no início, o refúgio não é a sua moradia. É um lugar que você para aquele momento. Depois você segue. Agora, Deus, aí vamos para o outro versículo lá no Salmos 91, que é um versículo só também. Agora imagine você se nós fôssemos ler o 119, não? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aquele que habita, olha a palavra diferente aqui, habitar, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso, ou algumas versões, a sombra do Onipotente, descansará. Então, um convite para nós nesta noite, sempre, mas aqui dentro desta reflexão, é que nós não tenhamos o nosso Deus apenas como o nosso refúgio, como o nosso socorro bem presente no momento de angústia, no momento de necessidade, no momento que o perigo está nos rodeando, não, mas que nós o tenhamos como nossa habitação. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, Ele seja a nossa habitação. E aí sim, agora não é mais um lugar de passagem, é um lugar onde você realmente está, onde você fica, onde você, o verbo, habita. E aí pode ser em qualquer lugar. Refúgio é algum lugar pelo caminho, às vezes você nem conhece. Você pega aí a beirada de uma garagem de alguém, você nem conhece quem é dali. E quando passa a chuva, a tempestade, você vai embora. Agora a habitação não, você conhece. Você habita ali, você mora ali, você convive ali. Você tem intimidade com o dono dali.
Então o convite de Deus, do Espírito Santo para nós nesta noite, é que nós não tenhamos a Ele apenas como aquele que nos socorre nos momentos de problemas, de dor de barriga. Já ouviu falar que dor de barriga? Tem gente que procura por nós apenas quando tem dor de barriga, não é? E aí o ditado é, dor de barriga não dá uma vez só. É assim, mas tem gente que é parte da natureza humana agir dessa maneira quando não se apercebe, porque quando nós nos apercebemos como nós estamos fazendo nesta noite, a gente começa a evitar isso. Peraí, eu só procuro Deus quando a barriga dói. Eu só procuro a Deus quando o negócio está apertando. Não. A palavra está dizendo que eu preciso morar, porque aí, na verdade, o habitar no esconderijo é sempre. Não é só no momento da dificuldade, é sempre. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso, do Onipotente, ou seja, em momento contínuo, nós estaremos descansando, porque pode acontecer, pode estar caindo a casa, mas eu estou em Cristo. Porque quem não está em Cristo, meu irmão, ele entra em desespero. É claro que naturalmente a gente entra, mas daqui a pouco a gente lembra, peraí, eu sou filho do Senhor, eu sou filho de Deus, eu habito no esconderijo do Altíssimo. Então o que não serve a Deus, o que não habita, ele se desespera e pronto, aí faz o que tiver que fazer, sai por aí fazendo o que aparecer primeiro. Agora aquele que somos nós, que habitamos no esconderijo, nós habitamos em Cristo, mesmo neste momento de tormenta, a gente tem uma atitude diferente dos demais. Porque os demais chegam um momento que eles não sabem a quem recorrer. Os demais, o ser humano sem Deus, ele vai procurar o pai, a mãe, vai procurar o antigo amigo, vai procurar o vizinho, ele sai procurando por todo mundo, procurando uma resposta, procurando um alívio para a sua dor, para a sua questão, para o seu problema, e chega um momento de que não tem mais ninguém. E nós muitas vezes fazemos isso também. A gente sai procurando por aqui, quando não encontra ninguém, é que a gente lembra, por que eu estou correndo para muitas vezes longe, se eu podia apenas dobrar o meu joelho aqui e conversar diretamente com o Pai, porque Ele é o meu refúgio. E lá no primeiro que a gente leu, ele diz, Ele é o meu refúgio, Deus é o nosso refúgio e fortaleza e socorro bem presente, ou seja, Ele não vai chegar daqui a um ano. Senhor, eu vim, o Senhor já, imagina nós, pastor Alanderson, o Senhor chegar ou enviar o anjo dele e falar, eu vim aqui para resolver aquele problema. Que problema? Aquele que você há um ano atrás relatou, disse que estava, agora já passou. Você vai falar, não, já resolvi isso aí, já deixei para lá, já esqueci. Não, porque Deus não chega atrasado, não é? Deus não chega atrasado. Não que a resposta dele, ao nosso ver, possa não tardar. Ao nosso enxergar, muitas vezes a resposta de Deus está tardando, mas é ao nosso enxergar. Mas para Deus Ele está fazendo no momento certo, na hora certa. Então Ele é presente. A sua resposta, o alívio que Ele nos traz é no momento. Senhor, eu estou com dor agora, aí daqui 10 anos Ele vem. Senhor, nesses 10 anos eu já passei por tantos médicos aí, terapeutas para resolver isso, agora que o Senhor... Não, Deus não faz, Ele é bem presente. E por isso que é bom nós não sermos apenas passantes. Sabe o que é passante? Você abriga, espera a chuva passar e depois vai embora. Você não tem compromisso com o abrigo. Muito obrigado, abrigo, você foi... Às vezes tem alguém de repente que possa querer fazer isso, né? Pode ser que alguém faça isso. A gente tem que ser grato a tudo e a todos, né? Até a natureza. Se você vê alguém por aí conversando com um cavalo... Mas as pessoas não conversam com cachorros, com gatos, enfim, com as plantas. Então, mas não é porque está faltando algum, é porque é terapêutico o negócio, é no sentido terapêutico, mas não por falta de algum parafuso. Mas enfim, você não tem compromisso com aquilo ali, você passa, vai embora. Agora com o abrigo que é eterno, com o abrigo que é o nosso esconderijo, esse não. Esse Ele nos chama para termos intimidades com Ele, para nós vivermos uma vida mais próxima com Ele. E é nisso que o nome dEle é exaltado, e é nisso que nós nos tornamos bem-aventurados. Bem-aventurados.
Porque, como eu disse, o que não conhece, ele passa e vai embora. Ou procura abrigo em qualquer outro lugar, em tudo quanto é lugar. Às vezes encontra, mas muitas das vezes não encontra. E aí entra o desespero, porque ele não tem mais a quem recorrer. E Deus não é aquele que vai te usurpar. Não, Ele vai te dar. E na verdade Ele já nos deu muito, não é? Voltando aqui ao início do culto, Cristo que se revelou a nós. Você é bem-aventurada, você é bem-aventurado, nós somos bem-aventurados. Por quê? Porque eu conheço Jesus, Ele se revelou a mim. Eu moro junto com Ele, Ele mora em minha casa, no coração, né, digamos, o nosso corpo como templo do Espírito Santo. Ele habita em nós e nós habitamos no esconderijo que é Ele, e nós estamos seguros. Meu irmão, você está seguro, minha irmã, você está segura. Nós estamos seguros em Cristo. O povo está aí preocupado com esse tal vírus aí, coronavírus é o nome. Todo mundo está em alvoroço. Eu escutei hoje uma chefe lá do hotel conversando, e eu estava próximo, eu fiquei não querendo, mas ouvi, enfim, ela dizendo que o marido dela, quando viu os noticiários que saiu esses dias aí, já chamou ela preocupado: mulher, e agora? Olha, as estatísticas e não sei o que e tal, assim apavorado. Enquanto ela estava falando, eu me lembrava de um versículo que diz: o justo não temerá a maus rumores, nem a maus rumores, e nem se for de verdade mesmo, porque a gente sabe que muitas vezes teve quantos vírus aqui que já passaram por aí, o gripe suína, HN1, dengue, o da frango também, né? O Zika. Então, não foram apenas rumores. É lógico que um problema, ele pode estar aqui, mas se a gente não souber, ele é desse tamanho. Porém, quando as pessoas começam a especular, ele cresce. Então, muitas vezes, ele é pequeno. E se torna rumor por conta de que vai passando de um para o outro. Principalmente hoje com a internet, o uso do celular. Mas a palavra de Deus está nos dizendo: o justo não temerá maus rumores. Quando ela estava falando aquilo ali, conversando com uma outra pessoa, do marido dela, eu lembrei desse versículo. E eu, sossegado, tranquilo. Porque as pessoas realmente se apavoram. E interessante que a gente pensa que são os mais velhos, né? Os mais idosos, só que tem muita gente nova aí que fica perdido, fica igual... não vou falar barata tonta que fica feio, mas fica desesperado. Meu irmão, tu és filho de Deus, eu sou filho de Deus, nós somos justos, redimidos, pecadores redimidos, mas somos justos, e o justo não temerá maus rumores. O inimigo, ele lança, lógico, ele faz parte da artimanha dele, muitos dardos inflamados, setas malignas, enfim, ele vem para perturbar, para roubar a tua paz, porque a intenção do inimigo é essa mesmo, né? Na figura do ladrão, matar, roubar e destruir. E se nós abrirmos guarda, ele vai fazer alguma coisa ali, mas feche a guarda, monte aí uma guarda e fala: aqui não, isso aí eu já estou vacinado. O que é o Zika? Não. O dengue? Não, estou vacinado. Mas não é a vacina material que eu digo, não. Vacinado porque nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Então, se de alguma maneira havia alguma preocupação no meu coração, no teu coração, essa palavra é para mim também, é para todos nós. Senhor, eu estava meio... o coração, o peito fica apertado. Liberte-se disso nesta noite. Liberte-se disso nesta noite. E saiba, confiantemente, ou seja, é preciso haver convicção. Convicção é a gente crer de maneira firme. Saiba disso, que o Senhor, Ele além de ser o seu refúgio, Ele é o seu esconderijo, Ele é a sua habitação. Usando o termo habitação, a gente entende melhor a questão, porque a gente habita. Então, Ele é essa nossa habitação. Amém? Curva a sua cabeça. Oremos ao Senhor.